Duas notícias desse vídeo aqui são extremamente impactantes. A gente começa aqui com essa informação de que o Gonzalo Plata criou uma crise no Al Saad para tentar facilitar a negociação com o Corinthians. O clube anunciou que o jogador está lesionado, mas a verdade é que ele pediu para não jogar mais. Não há qualquer limitação física, cara. Se liga só. O atleta desafiou o clube ao postar uma foto em Maldivas neste domingo, dia 11, um dia depois da partida contra o Al Shamal, quando, de acordo com o Al Saad, ele estava no departamento médico. O Al Saad está incomodado e quer a venda, mas ainda não diminuiu o preço para o Corinthians poder contratar o jogador. O técnico Félix Sanches Bass comandou Gonzalo Plata da seleção equatoriana e já havia deixado o atacante de fora da convocação por indisciplina. É meio preocupante porque se ele for para o Corinthians e em algum momento não se sentir bem no Corinthians também, é muito provável que ele faça a mesma coisa com o Corinthians. Finge lesão e force a barra para sair. Então a gente tem que ver o lado bom e o lado ruim do jogador também. Nesse momento a gente só quer que o jogador venha, por ter muita qualidade, mas é uma coisa a se observar também, cara. O Corinthians vê Plata como solução para o ataque, mas não quer mais esperar e aguarda uma definição nesta semana. As tratativas já duram mais de um mês. O Timão está para pagar 10 milhões de dólares, 55 milhões de reais, parcelados por Plata, enquanto o Al Saad quer pelo menos 12 milhões de dólares, cerca de 66 milhões. Há uma diferença na forma de pagamento, percentual de direitos econômicos e futuros bônus. Plata tem 23 anos e interage com torcedores do Corinthians nas redes sociais diariamente. Ele deu um jeito de assistir o jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino e espera por um desfecho positivo na janela. Antes de partir para a próxima notícia, que é tão importante quanto a primeira, cara, se liga só no que o Pedro Henrique, zagueiro do Bragantino, que era do Corinthians, né, formado pelo Corinthians, ele falou também sobre a situação do Corinthians, ó. É difícil a situação do Corinthians no Brasileirão, porque tem companheiros ali do outro lado, Fagner, joguei com o Kaká no Atlético Paranaense, Romero também joguei em 2017, a gente foi bastante feliz aqui. Mas o Corinthians é muito grande e tenho certeza que vai sair dessa situação o mais rápido possível desse jogador. Inclusive, cara, é interessante que o Pedro Henrique, contra o Pedro Henrique do Corinthians, ele acabou quase entregando o gol que o Garro desperdiçou, né, cara? Que a bola acabou chegando ali no Rodrigo Garro, ele pegou de primeira. Pegou de primeira ali na frente da área e aí acabou entregando a bola nas mãos do goleiro. Logo o Garro, né, cara? E falando do Rodrigo Garro, ó, tem essa postagem aqui, ó. Nem Noé carregou tanto animal como o Garro carrega no Corinthians. E esse compiladinho aqui do Garro distribuindo passes entre as linhas e passes para chances claras, criar chances claras de gol do Corinthians. Tá cansado de fazer isso já, cara, impressionante. E também cansado de ver os caras perdendo oportunidades que, meu Deus do céu, cara. O Pedro Henrique nesse lance foi muito afobado. Nunca fez um gol daí, porque vai estar daí. Esse lance pra mim é imperdoável, sinceramente. Pela fase do time, não dá pra desculpar, cara. Ele, no caso, foi o Romero, né? O cara se doou bastante. O Garro é impressionante, né, cara? O Garro realmente... E depois que o Emiliano Dias e o Ramon Dias chegaram no Corinthians, o cara mudou pra melhor. Ainda mais. Tá jogando muita bola mesmo. Esse chute aí... Nossa, mas seria um golaço, cara. Impressionante. O que joga o Rodrigo Garro com a camisa do Corinthians. Queria que o Coronado jogasse assim também. Né, o próximo disso aí, que já seria uma ajuda até a mais, né? A gente vai para a próxima notícia, que para mim é até a mais importante do dia de hoje, até o momento, tá? Vou ler aqui para vocês entenderem do que se trata. O Conselho Deliberativo do Corinthians se reunirá nesta segunda-feira à noite no Parque São Jorge com expectativa de uma intensa cobrança aos líderes do clube, Augusto Melo, presidente, e Romeu Tuma Júnior, presidente do CD. Conselho Deliberativo. Eu quero que vocês vejam isso aqui e depois a gente vai ver os comentários, tá, pessoal? Eu já sei até o que vocês estão pensando. Há rumores de que será apresentado um pedido formal para que Augusto Melo seja levado à Comissão de Ética do Conselho Deliberativo para prestar esclarecimentos com um documento que pode ter mais de 50 assinaturas de conselheiros. Existe a possibilidade de que Augusto Melo seja afastado temporariamente até que os esclarecimentos sejam feitos. Com Osmar Stabile, primeiro vice-presidente, assumindo a liderança interina. Os conselheiros de oposição e até alguns conselheiros vitalícios prometem questionar contratos assinados pela atual gestão, incluindo a rescisão com a Pixbet, a parceria com a VaideBet e a contratação do CEO Fred Luiz, além de acordos com empresas de serviços administrativos. Também será questionado o gasto com contratações para a base e elenco profissional, que totalizou mais de 150 milhões de reais nas duas últimas janelas, enquanto o Corinthians continua na zona de rebaixamento. A reunião terá duas chamadas a partir das 7 horas da noite e contará com
cerca de 300 membros do Conselho Deliberativo, incluindo 200 trienais e conselheiros vitalícios, ou seja, os caras que nunca sairão do Corinthians e que nunca fizeram nada pelo Corinthians. Aí esse primeiro comentário aqui, ó, parece que a reunião será decisiva para o futuro de Augusto Melo, da gestão do Corinthians. Muitas questões importantes estão em jogo, porém, nos comentários a gente vai ver aqui quais são as questões realmente importantes a serem observadas aqui. Por que não teve isso com a renovação e transparência? Eu não estou defendendo Augusto Melo, mas é muito seletiva a falta de caráter. O clube brigando para não cair, os caras querem colocar gasolina no incêndio e se dizem corintianos. Não são corintianos, tá? Não são. Isso aí se esquece. Esses caras não são corintianos. Corintianos somos nós, cara, que sofremos pelo Corinthians, amamos o Corinthians de verdade. Nos importamos apenas em o Corinthians estar ganhando ou perdendo. Só isso que a gente se importa. Se tá bem, se tá contratando, se não tá contratando. Esses caras querem poder, querem dinheiro, só isso. Eu tô longe de gostar dessa gestão do Augusto Melo, mas nesse momento que o time tá vivendo, e ainda ter mais isso, é de lascar. Sabe qual é a solução? A torcida ir pra cima da renovação e transparência e colocar eles e quem apoia eles para correr. Essa seria a solução. O Corinthians deve 2 bilhões e não teve nada disso na gestão passada. Tá cheirando coisa do Andrés. Pois é. Tá na hora da torcida invadir e mostrar para esses que eles não são o dono do clube. Infelizmente, eles são. Infelizmente. Se não fosse, ele já tinha saído do clube do Corinthians. Alguma coisa impede que esses caras não saiam, que eles continuem ali. Então, eles são o dono do Corinthians, infelizmente. A torcida do Corinthians não manda em nada, cara. Não manda em nada. A torcida do Corinthians, não que não devesse mandar em alguma coisa, né? Mas a torcida do Corinthians, ela só faz barulho, por exemplo, na hora de contratar um jogador, um técnico ali, deu pra não pegar mal, aí o Corinthians contrata ou não contrata. Mas fora isso, nos bastidores, a torcida não manda em nada, não apita nada do Corinthians. E com a renovação de transparência, isso não tinha, né? As antigas administrações nunca tivemos uma notícia dessa, né? Porque era controlado por eles, então jamais isso iria acontecer. Isso é surreal, clube com altas chances de cair, os caras querendo fazer politicagem, bizarro. É Corinthians, política. E política no Corinthians é pior ainda. É tipo Vasco, entendeu? É o mesmo estilo. Esses conselheiros têm mais aqui procurar um baralho para jogar e parar de encher o saco, jamais vão fazer isso, a vida deles é essa. Vocês vão deixar isso acontecer, os ratos estão querendo acabar com o Corinthians. No caso aqui, tá marcando a Gaviões e a camisa 12. Nessas horas que a torcida organizada tem que mostrar força, né? Nessa hora de pressionar técnico e o jogador não. Bando de corte, isso sim, querem tirar proveito do Corinthians a todo custo, nunca foram preocupados com o Corinthians, jamais. Ó, tá certo, esse Pinox tá achando que o Corinthians é a casa dele, aqui já é mais pro lado do Andrés, né, cara? Aí é com um comentário bem pesado, mas a gente sabe quem é o responsável por todos os problemas do Corinthians, a gente sabe, tá na minha frente aqui, ó. Quero que você comente essa informação, o que é que você acha disso aqui, pessoal? Acha que o Augusto Melo tem possibilidade realmente real de ser afastado do Corinthians? E o que pode acontecer se o Corinthians tiver o presidente afastado nesse momento, cara? O que isso pode influenciar, por exemplo, no Corinthians em campo? Que é o que o torcedor comum, o corintiano de verdade, se importa. Nós nos importamos com isso, tá? O corintiano quer reforço, quer atacante, mas não, os caras lá querem fazer política. Apenas interesse, apenas. E também comente aí a informação do UOL com relação ao Gonzalo Plata e essa questão aí, se você acha que é uma boa contratar um jogador assim, meio problemático, cara, porque ele tá fingindo lá que tá machucado, tá tirando uma onda, Maldivas e tal. No Corinthians ele faria a mesma coisa, se ele não estivesse satisfeito ou quisesse ir para outro time e o Corinthians não quisesse liberar. Ou não, esquece isso daí, contrata o cara e depois a gente vê. Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.